Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério pelo grupo KTV e também pelo nosso site, o diretodebrasilia.com.br. Hoje, recebendo o Dr. Afif Domingos, que é um pré-candidato PSD à presidência da República. Campbell, vamos frisar. Falando sobre os partidos, né, que eles fazem seus acordos tradicionais, mas parece que eles não atendem às demandas do eleitor hoje. Falta sensibilidade? O nosso sistema partidário é um caos. É um caos. Hoje, com 30 e tantos partidos, né, ainda todo mundo lutando pelo fundo eleitoral, fizemos algumas modificações que foram importantes. Alguns retoques da reforma tributária, da reforma política, como foi o fim das coligações proporcionais, uma cláusula de barreira muito tímida, com um degrauzinho muito baixo. Agora, eu tenho uma tese, que é a tese do partido que eu ajudei a fundar, porque eu escrevi o manifesto do partido. Nós temos que ter uma constituinte exclusiva para fazer a reforma do sistema político e eleitoral do Brasil, que é a mãe das reformas, e a introdução do voto distrital, para nós trazermos o poder para perto do povo, onde ele está. A descentralização no país, ela passa pelo sistema de representação, porque hoje a representação pega voto na base e ninguém sabe em quem votou, porque mandaram votar, ele votou, e quando vem aqui para cima, ele está ali para fazer a negociação, para manter a mesma estrutura de Estado. Isso é a mesma coisa na esquerda, na direita. Aliás, na campanha de 1989, num determinado momento eu disse, a direita mamou até agora, a esquerda vem para mamar daqui para frente, mas ninguém quis mudar a estrutura do Estado. O senhor já foi deputado constituinte. Fui. O que é que vale ainda para a nossa sociedade a Constituição de 88? A Constituição de 88, da qual participei, ela foi um passo importante. Mas quero lembrar que nós fizemos a Constituinte e o Muro de Berlim não tinha caído ainda. Então nós vivíamos aquela ilusão do Estado provedor, né? E houve uma demanda corporativa muito forte naquela Constituição. Cada um era a república do quero meu, né? Sim. Cada um colocando o seu interesse, a própria legislação. Então nós fizemos uma Constituição que muito se assemelha a uma lei ordinária. Constituição, autoprotetora. E Constituição é definição de princípios, né? Sim. E quando estava no fim da Constituinte, eu tive uma conversa com um economista português que me foi trazido pelo Roberto Campos, e esse economista me dizia, doutor Afif, cuidado com a Constituinte, porque asneira se faz por maioria absoluta, e a correção da asneira precisa depois de 4/5 dos votos, que era Portugal, né? Esse cidadão que foi conversar comigo em 1985, era só economista, era o Cavaco e Silva, que se tornou depois o primeiro-ministro e presidente de Portugal. Presidente. Então, aquilo me ficou na minha cabeça e eu com os companheiros falando, gente, vamos dar uma chance de rever isso? E aí colocamos uma cláusula, que em 5 anos nós iríamos rever essa Constituição, essa Constituinte, adaptada a um projeto de modernidade do país que virá na eleição de 89. Então, em 89, nós vamos ter uma renovação, e de fato aconteceu, e 5 anos depois de 88, portanto, 1993, nós fazemos a revisão constitucional. Aí foi aquele desastre do Collor, Itamar assume totalmente inseguro, né? Não mexe na Constituição e nós perdemos essa oportunidade de mexer, de fazer um enxugamento na Constituição. E ela, então, hoje, você vê o que tem de remendo constitucional. E um dos remendos que me parece, doutor Afif, que foi fundamental, é que a previsão era um mandato de 5 anos, aí com um presidente no poder, se fez uma reforma permitindo a reeleição de quem estava fazendo a reforma. Ali começou um processo de remendo e de reeleição e de adaptação para manter sempre o mesmo grupo. Por isso que é importante hoje um plebiscito para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para fazer a reforma do sistema político e eleitoral.
Porque a hora que você fizer essa reforma e mudar o processo de representação vindo da base, nós teremos condições de fazer as modificações necessárias. Mas, por enquanto, é muito viciado o processo. Doutora Fif, o senhor defende mudanças no sistema da segurança pública para combater essa violência e critica também o sistema policial. Tem alguma solução para resolver isso daí, inclusive em relação à violência, principalmente nas nossas metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte? Bom, primeiro, nós estamos tudo atacando efeito e não indo numa causa. Pega a criminalidade. Vamos olhar onde está a criminalidade. Nós estamos dizimando uma juventude. Hoje são os jovens que são encaminhados para a escola do crime, principalmente nos bairros mais pobres, nos bairros periféricos. Por quê? Porque nós fizemos uma legislação que proíbe o trabalho a menores de 16 anos, com exceção do aprendiz a partir dos 14 anos. E quando regulamentaram o aprendiz, fizeram o aprendiz em grandes empresas e não na pequena empresa do bairro que está ali na esquina. Então, o primeiro passo, antes de pensar em baixar a maioridade penal, nós temos que voltar à tese do trabalho aos 14 anos com a obrigatoriedade de frequentar a escola. Quem está empregando esse jovem tem que mantê-lo na escola. Por quê? Porque esse jovem, ele fica jogado na rua. Ele sai da escola, nós ainda não temos período integral no ensino. Enquanto ele não existir, nós temos que ter esse aprendiz a partir de 14 anos nas pequenas empresas, que são uma grande escola de trabalho. Porque a pequena empresa, na pequena empresa tem uma macrofamília, né? O relacionamento é pessoal, é o ambiente ideal para encaminhar esse jovem para a escola do trabalho e desviá-lo da escola do crime. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que nós temos um crime que é muito mais organizado que o poder. O crime está organizado, o poder está desestruturado e desorganizado. Organizado então, e armado. Muito bem armado. Muito bem armado. Por isso que esse negócio, o desarmamento. Gente, ele está sendo armado lá pela fronteira. E o lugar do exército não é na favela do Rio, é lá na fronteira, exatamente para evitar esse negócio do tráfico de droga, do tráfico de armas, que é muito pesado aqui no Brasil. E nós temos que ter coragem. Polícia civil tem que ser polícia do judiciário. Toda a polícia civil passa para o âmbito do judiciário. E nós vamos botar um juiz de instrução em cada delegacia no Brasil, porque é ali que vai acontecer a justiça. Então, nas pequenas penas, né, você já vai ter o processo ali feito. Acaba essa história de fazer o inquérito, depois do inquérito vai para a justiça ou não vai, o inquérito entrou preto, saiu cor-de-rosa, porque muitas vezes esse milagre acaba acontecendo. Então, essa aproximação da justiça perto do cidadão, né, é um dos grandes motivos de começar a ter o peso da justiça ali na hora, perto do cidadão, e que começa com pequenas coisas. O cara foi lá e meteu a mão na mulher, né? A delegacia da mulher, não, já tem um juiz lá, já julga e o cara não vai bater mais não, porque ele sabe. Então, esse tipo de ação, de ter a justiça mais próxima do cidadão, é um grande caminho, e o jovem na escola do trabalho, que é uma grande escola. A empresa, vamos voltar um pouquinho nessa questão do aprendiz e que a empresa botaria ele também na escola. Qual o incentivo que o governo daria para ela se motivar a fazer isso? Inclusive, vou complementar a tua pergunta. O papel do SEBRAE, do qual o senhor foi presidente durante um tempo aí, qual é o papel, então, desse tipo de condução para o jovem? Nós investimos nisso, que essa é uma visão antiga que nós temos. A lei do aprendiz, a partir dos 14 anos, ela foi feita com um excesso de burocracia, exatamente porque eles estão colocando aprendizes nas grandes empresas. Quer dizer, toda empresa tem que ter no mínimo 5% do seu quadro em aprendiz. Muito bom. Só que as grandes empresas representam só 2% do universo empresarial. 98% é o pequeno. E nós não demos nem incentivo, né? Nem apoio, não falamos nada. E eles têm verdadeiro pavor de pegar um menor, porque senão a Justiça do Trabalho vem e fala, o
ministério, exploração do trabalho infantil. Mas espera um pouquinho. Vem o sindicato, vem a CUT, vem mais não sei o quê. Trabalho infantil, isso não é trabalho infantil. Com 14 anos o cara é marmanjo, só que ele vai trabalhar no crime organizado. Lá não tem fiscal, não. No crime organizado ele está livre, leve e solto, porque ele promete, você quer comprar um tênis de marca, tal, vem trabalhar com a gente que você vai ganhar dinheiro. É a única opção que ele tem de ganhar dinheiro, é por aí. Então, e essa idade é crítica, e as mães ficam desesperadas, porque elas têm que trabalhar. Vem lá o garotão, ele saiu da escola, do horário da escola, ele está livre, ele não tem oportunidade. Ali é a hora que ele é cooptado. Pergunta para qualquer mãe de periferia, para você ver o que elas falam. Mas é difícil se ouvir esse tipo de discurso, né, de declaração e de afirmação de uma realidade. Hoje se protege muito e se descuida muito mais ainda da questão essencial, como essa de entregar o jovem para a criminalidade. Mas nós vamos depois voltar para um assunto que também nós precisamos resolver, que começaria por uma reforma política, com uma constituinte exclusiva, e vamos falar das eleições no Brasil que estão se aproximando aí. Nós já voltamos.